Bom, sejam muito bem-vindos, salve, salve a todos. Hoje no KimCast teremos um assunto muito especial a ser tratado, que, como a Kim disse no último KimCast, era um assunto de emergência, por conta dos eventos ocorridos na semana passada na Cinemateca. Então, nós estamos fazendo isso em recorrência a isso, porque o nosso cinema brasileiro está necessitando muito, muito de atenção. Muitos trabalhadores, muitas pessoas estão passando aí por necessidade, por falta de emprego, por falta de verba, e é uma coisa que a gente não pode deixar passar em branco. Então, por isso que a gente está fazendo esse episódio, e já agradeço a presença de todos. Agradeço a presença do Vini, nosso convidado, que está mais uma vez aqui conosco. Ele ainda não é o recordista, né? O recordista ainda continua sendo o Daniel, mas tá a caminho de ser. E a Kimberly, né? Claro, a gente não podia ter esse programa sem ela. Muito bem-vinda, Kimberly. Olá. Bom, então nós futuramente vamos falar numa próxima edição, sobre o cinema brasileiro, sobre todo o contexto social, sobre a história, sobre. A gente vai abordar muito sobre outros assuntos, né? Hoje nós vamos só falar sobre alguns filmes que nós assistimos, em especial um Kimcast do Morro, porque nós nos direcionamos para dois filmes muito especiais que fizeram muito sucesso lá fora e que são um marco muito grande para a nossa cultura, que é o Tropa de Elite e o Cidade de Deus. E, bom, eu gostei muito de ter feito essas sessões porque foi a primeira vez que a Kimberly assistiu esses filmes. E desde já eu quero perguntar pra ela qual que foi a sensação, o que que ela sentiu em ver esses personagens pela primeira vez. Foi maravilhoso. Eu, primeiramente, já devo te agradecer, Andrezinho, por fazer essa sessão pra gente ver esses filmes, porque são filmes que eu conheço, claro, não tem como não conhecer. São filmes que eu já vi memes, que eu já sei o nome dos personagens, que eu já sabia mais ou menos como que era a história, mas ainda assim que surpreenderam muito, porque foi a primeira vez que eu assisti, foi o primeiro impacto. Então, dar vida aos nomes que eu tinha escutado, né? Porque antes eram só nomes, eram só personagens. E quando eu vi eles em ação, quando eu vi a vida ali, né, que tem nesses filmes, foi incrivelmente surpreendente. E Cidade de Deus, eu me pergunto por que que eu não vi esse filme antes. Mas ainda bem que eu vi, porque é necessário, é muito necessário. É, é verdade, é verdade. São filmes realmente necessários. Tem uma fotografia ali linda, linda demais. A história é muito envolvente. A gente se envolve com cada personagem que tem ali. E, bom, temos polêmicas também, né, a respeito do nosso segundo filme, que é o Tropa de Elite, não é mesmo? A gente não podia deixar passar em branco, porque temos ali um contexto social na época que foi passado, né, toda a recepção, e temos os dias de hoje. Não vou me adentrar muito agora, mas a gente vai falar disso posteriormente, tá bom? E, bom, Vini, você já tinha assistido os dois, mas como foi a sua experiência ao revisitá-los? Foi muito bom. Consegui ver coisas que eu não tinha visto antes, principalmente porque eu vi depois de servir o exército, né? Então, um monte de coisa que eu não tinha percebido quando era criança, porque eu vi quando era criança, os meus 13, eu acho, se não me engano, 14 por aí. Então, deu pra ver um monte de coisa diferente, deu pra ver como o sistema funcionava, que na época eu nem imaginava, né, sobre tudo isso. Então, um filme que, assim, que mostra uma coisa pra você no começo, quando você é criança, tudo, você só quer saber esse negócio de guerra, né? Que as pessoas pensavam quando era criança. Por isso que esse filme ficou tão famoso pelas frases, enfim, por tudo. Mas depois, quando você cresce, você começa a ver tudo como funciona, começa a entender, pega a visão real do negócio, né? Então, assistir agora me mostrou essa visão. Bom, tudo bem. Então, eu acho que vocês já mataram a charada do filme que estamos falando, que é o Tropa de Elite, né? O filme que a Kimberly estava toda preocupada no começo em anotar o nome dos personagens, que eu achei uma coisa muito engraçada porque o que mais se fala no filme são os nomes dos personagens. Aquela narração lá do Capitão Nascimento, né, do Wagner Moura, ele toda hora fala, não, porque o Neto, não, o Matias, não, o Neto.
e aquele sotaque, né, do sistema. Inclusive é uma das coisas que ele mais fala, o sistema, né, no filme, que eu acho assim maravilhoso. Eu acho a narração, tipo assim, eu entendo ali sobre muitas questões que hoje eu vejo de forma diferente, mas eu ainda acho o Tropa de Elite um filme muito grandioso. É um filme que, meu, ele tem uma narração boa, ele tem uma história assim que é envolvente, né? Tipo, tem uma hora assim que a gente tá ali e se preocupa com os personagens porque uma hora os nossos protagonistas estão ali numa troca de tiros e eles não têm pra onde sair, e aí você fica, meu Deus, mano, o que que vai acontecer? E o filme ele não poupa pessoas, né? Tipo, o protagonista, qualquer um pode morrer a qualquer momento, então você fica todo tenso, apreensivo. E mas eu entendo também que existem umas outras questões a serem debatidas, né? E, bom, eu acho que eu vou deixar elas com a Kimberly. Tô jogando o BO pra você, Kim, por favor. Certo. Eu acho que é muito legal ver a visão de vocês que já tinham assistido o filme antes e dar um contraste com a minha, porque é o que o Vini falou, ele assistiu quando era pequeno, aí ele passou pela fase do exército e assistiu esse filme de novo e teve essa visão. E pra mim, que foi a primeira vez, foi tipo, eu sei que isso é real, eu vejo isso no jornal, mas eu não vi tão a fundo quanto eu vi nesse filme. Então, ainda mais sabendo, né, depois que esses caras da tropa de elite existem e que o segundo filme parece que é ainda mais real. Então, sabendo que é uma realidade que está bem debaixo do nosso nariz, como é citado no filme, fica ainda mais assim, porque a gente percebe que muitas coisas acontecem realmente nesse país que a gente não vê. Então foi um pouquinho assustador, eu vou ser sincera. Eu terminei Tropa de Elite assustada, pensando, tipo, isso tá acontecendo do meu lado. Eu só não tinha acesso a isso até agora. Inclusive uma das melhores cenas que tem no filme, que é a discussão na sala de aula Nossa, entre eu amo o, essa cena. sim, que o Matias encara ali todo o bando de burguês safado, que nem ele fala, que ele encara falando sobre do alto do condomínio vocês não enxergam a violência lá embaixo. E é uma realidade muito forte mesmo a ser dita no filme. Que, bom, o filme não poupa violência também, né? Ele, se tem uma coisa assim que eu tenho que admitir é que o filme é muito realista mesmo. Eu assistindo agora me bateu alguns gatilhos bem, bem pesados assim, abordagem policial, essas coisas que não só comigo, como eu tive relatos de amigos meus que já passaram por abordagens mais abusivas e bom, o filme retratou assim de alguma forma assim que eu tive essas lembranças na minha cabeça. Mas falando de lembranças e gatilhos, eu quero perguntar pro meu amigo Vini. Vini, você como um ex, como é que é o nome mesmo? Militar. Um ex-militar. Um ex-militar. O que que esse filme te trouxe agora que você assistiu depois desse período? Cara, também me trouxe muito gatilho, viu? Principalmente porque quando você tá lá dentro, uma coisa que eles falam muito é que você não sabe como é ser um soldado, você não vivencia sobre isso. Então, tipo, é muito doido você ver tudo aquilo acontecendo porque você entende, sabe? Realmente daquele jeito, toda a hierarquia, todo o. Ele não é bem a palavra certa, todo o tratamento, né? O jeito que eles funcionam, tudo. Então, tipo, realmente, daquele jeito que acontece no filme, é como realmente acontece na vida real. Claro que lá é a parte toda do caveira, dos soldados de elite, tudo, então lá é bem mais pesado do que o que eu passei. Mas é bem aquilo. Essa parte severa, né? O treinamento severo. Então, uma das coisas que eu lembro assim quando estávamos assistindo é que eu falei brincando pra você se lembrava alguma coisa do exército, né? Eu não imaginei que lembrasse dessas coisas. Mas eu lembro que um comentário seu foi você falar aquela cena que eles botam uma comida no chão e falam pra eles comer. Aí você falou, ah, agora eu lembrei do exército. E eu fiquei, No exército, todo mundo tem que passar pelo período do campo. É a parte que você literalmente vai pra mata. Uma semana, né? E lá era muito largado as comidas, tudo, do jeito que era servido, né? Era tudo muito largado, então. Exatamente aquilo, sabe? Eles, tipo, come aí rápido, 1 minuto pra você comer, se você não comer, você vai pagar, e é isso. Assim que funcionava. E lembrou muito. Aquela cena lembra muito, muito, muito pelo que eu passei. eu lembro de um amigo meu
Inclusive meu amigo Gabriel que me deu isso aqui. É por isso que eu sempre uso, porque quando ele serviu ele me deu. Então aí eu guardo com o maior carinho. Salve, Gabriel, beijos. Aí ele me falou que quando ele fez essa parte do teste na mata, né, de... Como é que é o nome mesmo que você falou? Desculpa. Treinamento no campo. Treinamento no campo, ele falou que é uns negócios muito tenso que acontece lá. Que um dos colegas dele meio que surtou e queria se matar, e aí você tem que lidar com isso, Nossa. mais um monte de coisa que acontece. Então eu só fico pensando só, do quão difícil deve ser. E quão difícil também de retratar isso num filme, né? Tipo, se pensar bem ali no filme. Apesar que eu acredito que não seja exatamente aquilo. Vocês não apanhavam toda hora, né? Eu acho. Espero eu. Olha, pra ser sincero, no campo sim, mas não daquele jeito que acontece no filme. Lá é muito ao extremo, assim, sabe? É tipo o extremo do extremo. Não era exatamente daquele jeito, era mais moderado, vamos dizer assim, mas Entendi. apanhar sim. Não, entendi. Não, beleza. É que no filme a gente, bem na primeira cena, você já vê os caras lá do BOP, né, que já são do treinamento, já dando tapa na cara, cuspindo, né, e falando pede pra sair. Inclusive foi uma das cenas que virou meme, né, quando esse filme saiu há uns 10 anos atrás, o filme é de 2008, se eu não me engano. Então, logo quando lançou, o pessoal brincava com isso, falava pede pra sair, dentre outras frases que se tornaram memes, né? E, bom, pegando esse gancho, eu queria já perguntar para Kimberly, né? Aproveitando que ela assistiu pela primeira vez, e eu queria saber dela se ela acha possível que esse filme. Primeiro, a opinião dela sobre o filme hoje, da recepção que ele teria se ele tivesse sido lançado hoje, e se ela consegue, pelo menos, tipo, ter uma noção do que foi esse filme sendo lançado há 13 anos, 12 anos atrás, se eu não me engano, do impacto que foi, né, do meme e de todo mundo imitando as frases dos personagens. Eu lembro bastante disso, né? Lançou em 2008, né, que você falou, então eu tinha 9 anos na época, mas eu lembro claramente de que, assim, a música introdutória, Tropa de Elite, Os Sussurros de Rua, tocava, assim, no talo, todo mundo cantava no talo, e, obviamente, as frases estavam estampadas em todos os lugares, mas, assim, eu nunca entendi, né? Claro que com 9 anos, acho que a minha mãe nunca deixaria eu assistir um filme desse, eu assisti agora. E uma das coisas que você, Andrezinho, falou é que o Capitão Nascimento ele foi recepcionado de uma forma heróica, né? Naquela época foi assim, e a gente até comentou se hoje isso seria diferente. E eu não acho que seria tão diferente. Eu acho que, na verdade, as opiniões se dividiriam, talvez. Mas eu ainda acho que uma boa parcela das pessoas ia acreditar que ele é um herói e é decorrência de achar que bandido bom é bandido morto. A gente tá vendo a violência cada vez maior nas ruas e tem gente que tá lutando contra e tem gente que tá aprovando. Então eu acho que talvez ia dar uma boa divisão, mas eu não acho que as pessoas veriam ele como um vilão. Mas eu vejo ele 100% como um vilão. Eu não consigo ver por outro lado. Entendi. E sua visão, Vini, depois que você assistiu o filme? Acho que no começo ele acaba buscando uma coisa nobre, né? Buscando o certo, na verdade. Que com o tempo, todo o poder, a liberdade, tudo que ele acaba querendo buscar, ele também queria se aposentar logo, né? Isso levou ele a fazer tudo que ele quis fazer, foi um bom incentivo. E, tipo, ele foi cometendo vários erros e esses erros foram levando ele para um outro caminho, sabe? Talvez ele até quisesse fazer o bem no começo. Só que tudo isso foi corrompendo ele e virou aquilo, né? Foi o que a Kim falou. Ele com certeza não é o herói. Muito, muito mais para vilão do que para herói. E eu queria até voltar essa pergunta pro André, para ele falar a visão dele, porque uma das conversas depois que a gente viu o filme foi que ele é um ser humano, né? Ele realmente é um ser humano e a gente vê por tudo que ele passou e no final que ele se tornou. Então, por favor, Dezinho, fala a sua visão também. Eu vejo muito muitas situações que aconteceram no filme, né? É um filme que ele tem ali uma rotina, só que durante o filme você tem uma quebra de rotina que todos os personagens são sujeitos a se passarem.
por exemplo, você tem ali a visita do Papa no Rio de Janeiro, que ele quer ficar em um dos morros. E aí o Bop, ele é contratado para fazer então a missão Sono do Papa, que é você pacificar o morro, que aí consiste no pessoal tipo matar os caras armado, tipo, seria isso. E assim, tipo, sem perguntar, só ver o cara com arma meter bala. E é isso. Aí, nisso, o Capitão Nascimento ele já se diz contra isso, porque, tipo, vai dar merda, né? Tipo, uma das frases memes do filme é, vai dar merda. E aí a gente, em uma das missões que eles fazem, a tropa dele acaba matando umas pessoas, e aí ele libera um menino que caguetou lá o pessoal, e aí o menino vai embora, aí o pessoal lá do morro mata ele, a mãe dele vai ao Capitão Nascimento e pede pra ele um enterro digno, né? Pelo menos é uma coisa que, porque o filho dela nem isso teve direito. E a partir disso a gente vê ali um sentimento de arrependimento no Capitão Nascimento, né? No começo a gente vê tipo esse lado um pouco mais humano dele, de tendo esses sentimentos por ele. Bom, no começo ele mostra o relacionamento dele, mostra ali que ele tem uma mulher, a mulher dele tá grávida, né? Inclusive gera tipo uma das cenas que ele se refere a ela quando tá grávida, tipo, no meio da operação são totalmente eu não sei dizer o que eu penso daquilo, mano. Tipo, ele tá no meio da missão falando com a mulher dele grávida no hospital fazendo ultrassom e depois, depois que uma missão de fuzilamento lá acaba, de verdadeira guerra, ele comemora porque o filho dele nasceu. E tipo, eu não sei o que achar dessa cena, mas enfim. Muito estranho. É estranho, mano. Tipo, Uhum. do É um nada. contraste, né? Do tipo, eu acabei de matar pessoas e estou celebrando o nascimento de uma. Exato, exatamente. Exato. Ele acaba. Muito isso. É bem isso mesmo. Bem isso. E, bom, enfim. Aí, o que acontece, tipo, depois aqui começa a dar um monte de coisa ruim, né? Ele tem tudo isso daí, tem o lance do filho, o lance dele querer se aposentar, o lance dele querer achar um substituto à altura, porque ele não quer deixar o trampo lá no bagulho ruim, tá ligado? Ele é um bom funcionário, ele fala assim, ah não, mano, quero que alguém pelo menos faça a empresa andar, tá ligado? Então vou arrumar um cara aqui que me substitua. E nisso ele começa a ficar meio louco e obsessivo por isso, e no final do filme a gente vê que ele é consumido por isso, né? E ali ele acaba se tornando uma pessoa, no começo que era um marido, até um marido ok, né? Ele acaba se tornando um marido agressivo, ele acaba se tornando o próprio vilão do filme. A gente não consegue diferenciar muito ele do baiano, que é o bandido que ele tava atrás. Então eu acho que, tipo, por isso que eu falei que seria um termo meio humanizado, porque, tipo, ele é uma pessoa que foi sujeita a diversos tipos de situação, que no final, infelizmente, acabou se corrompendo, né? Mas a gente vê ali que é um personagem que tem uma profundidade muito grande, né? Tipo, ele não é um personagem raso, né? Que é simplesmente bom ou é simplesmente mal. Ele é um personagem que vai do bom ao mal, né? E a gente vê que o filme se o filme consegue balancear bem isso, né? Não só ele quanto o Matias também, né? O Matias também é um personagem que também ele tem uma profundidade muito grande nessa trama. E eu já falei demais, eu quero deixar falar um pouco com vocês. O que vocês acham disso? Então eu vou pegar o gancho que o André já falou algumas vezes sobre os memes, né, que rolaram sobre esse filme. E um deles, inclusive, é quando tem a cena de um rapaz que os policiais entram na casa dele e perguntam sobre o tênis, né? Que ele, no caso, ganhou. E ele só não ganhou, não, perdeu e levam o tênis embora por deduzirem que era roubado. E o Andrezinho falou que essa cena virou um meme, que as pessoas ficavam usando isso, né? Ganhou, não perdeu. Só que é um ponto assim que eu já não conseguia mais dar risada, sabe? Porque é uma coisa que se aproxima muito da realidade. Então eu fiquei um pouquinho, não vou dizer chocada, mas eu acho que eu achei mancada ter virado meme, sabe? Porque são coisas muito fortes, assim, e é muita realidade pra ficar fazendo brincadeira com isso. Então, acho que esse é um dos pontos, assim, desse contraste, né, do quando foi lançado e hoje, dos memes que aconteceram e tudo mais.
Eu acho que na verdade, a grande questão desse filme ter feito sucesso é por conta, tanto na época quanto fora do Brasil, eu acho que ele se dá em torno de se você encarar esse filme como realidade ou não. Eu acho que se você for pegar esse filme como um filme de ação, por exemplo, do hollywoodiano e tal, você vê tipo um filme normal ali, que é um filme que tem policial, tem bandido, tal, mata, ação, pra lá, pra cá, porrada, e é isso. Mas eu acho que hoje, né, a gente conforme, tipo, a gente vai vendo tantas coisas, né, na TV, na internet, e eu acho que quando as pessoas expõem mais o lado dela, né, acho que a gente não tinha tanto aprofundamento, né, em causas de pessoas mais pobres ou de outro tipo de coisa, eu acho que o filme se torna um pouco não, né, muito mais pesado, muito mais. Então, eu acredito que seja por isso, né, que existe esse contraste hoje de você ter visto essa cena e falado assim, não tem como dar risada disso, e o pessoal naquela época ter visto essa cena e feito um meme, sabe? Da mesma forma que eu acho que tem muitas outras coisas nesse filme que eu acho sensacional, mas eu queria deixar o Vini falar porque foi ele que lembrou dessa cena maravilhosa do Quem Quer Rir. É muito doido essa parte, porque eles retratam toda a corrupção de uma forma cômica. Até você falou disso aí, eu lembrei agora da cena lá das viaturas. Como tudo é. As peças são tudo falsas. Na verdade, não são falsas, são de outros carros, é tudo, né? Por baixo dos panos, assim. Então, eles retratam a corrupção de uma forma muito cômica. E você consegue ver ali que tudo é corrupção, né? Tudo um dinheirinho por trás. Então, muito boa essa cena. Retrata muito bem como é o Brasil, né? Sim, sim, mano, sim. É uma cena que é triste pra nós brasileiros que vemos, mas ao mesmo tempo é engraçada porque retrata a nossa vida. Eu diria que essa cena, ela é cringe. Beijo, geração Z, tô usando a palavra certa. É cringe, porque é uma coisa engraçada que a gente sente vergonha. Sabe, tipo, a gente sabe que aquilo é real, a gente passa por, muitas vezes, eu acho que alguém já passou por alguma situação desse tipo, não tô dizendo em órgãos públicos, né, ó, não tô querendo dizer isso, mas, As indiretas. não tô querendo dizer nada, ó, eu dizer alguma coisa, jamais, mas eu acho que, independente de onde seja, alguém já passou por alguma situação parecida com isso e sabe que é assim, né. E, bom, como eu disse aqui em off, eu acho que o único problema mesmo é que pessoas de outros países nunca vão conseguir entender o quão grandioso é essa cena. Porque, cara, é a nossa realidade. Por exemplo, a revolta do Neto quando descobre ali que as peças dos carros são trocadas, que nem o Vini falou, é uma coisa que, tipo, pra nós brasileiros, infelizmente, a gente já acaba isso como uma coisa normal, né? Tipo, eu queria só dar um gancho para uma situação que aconteceu comigo, que eu lembrei de corrupção, que é que uma vez um amigo meu argentino veio aqui pro Brasil e eu tive que levar ele para conhecer São Paulo, e a gente no Uber, né, tava conversando com o motorista e a gente tava comentando sobre o preço da gasolina que tava caro, né, e tal. E aí o Uber ainda falou assim: "Ah, a gente tem que ver certinho onde vai colocar, porque tem posto aí que dependendo, né, você está ligado como é que é, gasolina de má qualidade". E tipo, meu amigo argentino ficou surpreso, ele ficou: "Nossa, quer dizer que a gasolina aqui além de cara, ainda tem posto que é ruim, você tem que saber os postos onde você tem que colocar?". Aí ele: "Isso aí tá errado, né?". Aí, tipo, eu parei assim mesmo comigo e: "É mesmo, né? Tá errado. Poxa, eu não tinha pensado nisso". Aí, Com tipo, certeza. a gente já tá tão imerso nessa corrupção que a gente, tipo, acha isso normal, tá ligado? E, tipo, quando alguém Coisa fala alguma comum, coisa. né? Rotineira. Quando alguém fala o certo, a gente até estranha. A gente fica: "Nossa, que estranho". Mas é uma coisa que eu torço pra que a gente supere, né?
E, bom, não queria ter me aprofundado tanto nesse assunto. Bom, pra finalizar, eu só queria dizer que, bom, esse filme tem cenas engraçadas, né, como a gente já disse aqui. E eu queria dizer que uma das minhas cenas preferidas é a cena do trânsito, que o cara vai gritar pro marimbondo, que tá multando os carros que estão estacionando no lugar que teoricamente ele passaria um pano, né, pra não dar multa, mas o cara tá dando multa a mando de outro cara. E o desenvolver dessa cena é tão genial, tão engraçado, tão caótico, que, mano, eu acho que é uma das minhas melhores cenas, mano. Porque enquanto tá acontecendo tudo isso, tá o Neto de fundo gritando pra. E as minhas peças, são as peças da mecânica. E o cara discutindo com o outro, aí daqui a pouco vem um, e, tipo, vira uma bagunça bem brasileira, mano. Bem brasileira. É uma cena que eu acho fantástica. E com isso eu queria eu queria perguntar pra vocês quais as cenas preferidas de vocês no filme. Minha cena preferida é da sala de aula mesmo, porque ela gera uma discussão muito forte, então foi. Eu fiquei assim, assistindo tão vidrada nessa cena, foi tão bem montada. E tem um diálogo que ele acaba em aberto, né? Ele não acaba ficando de um lado, ele acaba em aberto. E você sente que você quer continuar, você fica, não, pera, deixa eu ouvir os lados aqui, por favor. Enfim, eu acho que essa. E também o final, eu acho que o final foi surpreendente com o Matias. A minha também é a cena da sala de aula. Não tem como, essa cena ela é muito boa. É. O tanto que eles abordam nessa cena só, sabe? O tanto de coisa é incrível, é genial. Realmente não dá vontade de parar. Dá vontade de um ficar lá ao lado do outro e, tipo, é isso, sabe? Essa é a genialidade da cena. Vale lembrar, né, que esse foi um filme que muitas das coisas que aconteceram foram de improviso, né? Tipo, não era uma obra muito bem estabelecida, né? Tipo, tinha alguns buracos que eles tiveram que contar com o talento dos atores. E valeu a pena, viu? Porque, olha, meu amigo, foi muito bom mesmo. Mas, bom, eu só queria finalizar para dar uma observação, né? Que, bom, a gente viu o filme, né? A gente sabe a diferença que tem nos dias de hoje, na recepção desse filme. E eu só queria falar sobre uma curiosidade que foi a decepção do nosso diretor, né? O José Padilha, quando lançou esse filme. Porque ele tinha para esse filme, quando lançou, que o. Na verdade, esse filme nem foi lançado, na verdade. Porque, primeiro, a história desse filme é genial, mano. Que ele começou com uma divulgação de pirataria. Porque o filme chegou primeiro no DVD pirata, pra depois ir pro cinema. Foi tipo um bagulho que eu acho que o pessoal já não entende hoje, até porque não tem mais DVD. Então, mas foi isso que aconteceu. Tipo, o filme vazou primeiro na pirataria, todo mundo assistiu esse filme porque no boca a boca todo mundo tava falando, não, Tropa de Elite, Tropa de Elite, Tropa de Elite. E aí o filme se popularizou e aí depois foi pro cinema. Só que uma das coisas que aconteceram foi totalmente essa visão contrária do diretor, né? Porque quando ele fez o filme, ele queria exaltar toda essa violência e queria transformar o Capitão Nascimento em um vilão. Até o Wagner Moura também ficou triste, porque o Capitão Nascimento foi tido como herói, sendo que ele queria como se fosse um vilão, né? Por todas as coisas que ele fazem. Mas, infelizmente, na época que nós vivíamos, era uma época diferente, né? Como a gente já citou em muitos pontos aqui. Hoje, eu acho que esse filme seria muito interessante ser lançado ou reassistido, porque ele fomentaria uma discussão muito grande, entre vários assuntos e vários aspectos que temos hoje na sociedade. E com isso eu queria perguntar se vocês têm algum complemento, alguma indicação, alguma observação sobre o filme. Eu acho que falar da cena final mesmo, que eu mencionei como uma das minhas preferidas, pra gente ver o contraste do Matias, né? Porque ele começou como um policial que queria seguir o caminho direitinho, né? Tudo sozinho e defendendo que existem, né, esses tipos de policiais que não são corruptos e tudo mais. E a gente termina com uma cena violenta dele, né? Então é bem legal ver a trajetória desse personagem. Toda a transformação, né? Porque ele realmente sofre uma transformação. E vira um Capitão Nascimento, basicamente. Bom, aproveitando o embalo então, vamos falar de outro filme aí da quebrada, do Morro que nos representa, tá ligado? Que tá aqui na correria conosco, com nós, sei lá como fala. Mas vamos falar de Cidade de Deus, essa obra-prima nacional, esse glamour, essa maravilha da sétima arte, esse. Ah, não tenho nem palavras pra definir o tão grandioso é o sentimento de orgulho que eu tenho por esse filme, sabe? E a frustração por ele não ter ganhado o Oscar de melhor fotografia, né? Apesar de ter concorrido,
A gente ainda vai falar muito de injustiças no Oscar com filmes brasileiros, tá, gente? Não se preocupa, não. Esse vai estar na lista, com certeza. E, bom, já previamente falar que é um filme aí que eu tenho um carinho enorme por ele. É um filme que eu assisti quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos. E desde então eu cresci com esse filme ali no meu repertório. É um filme que cada vez que eu assisto eu só me. Não tem palavra, cara. Ele é grandioso demais pra mim, esse filme, sabe? E mais uma vez, seguindo ali o exemplo de como foi no filme passado, não é mesmo? O Kimberly não tinha assistido, assistiu pela primeira vez. E eu quero passar a pergunta pra ela, perguntando o que você achou desse filme agora que você viu pela primeira vez? Ai, gente, falar desse filme, ok. Eu já falei no começo que eu não sei porque eu não tinha assistido antes, porque realmente, gente, que filme. Ele é uma obra de arte, né? Ele é perfeito do início ao fim, é uma montagem incrivelmente linda, é uma fotografia linda, é um roteiro perfeito, e os personagens, você vai se envolvendo ali. É incrível. Eu não tenho, assim, outra palavra para descrever esse filme. Mas eu terminei esse filme e fiquei olhando pra tela por um minutinho, só digerindo tudo que eu tinha acabado de ver. Porque realmente é muito, muito especial. Eu acho que ele devia ser exibido e reexibido nos cinemas, e sim, ele foi indicado no Oscar. É isso. Deu uma cortada, mas ela falou, ele foi injustiçado no Oscar, tá bom, gente? Isso. Só um adendo. Bom, e você, eu sei que o Vini já tinha assistido, e eu quero perguntar pra ele o que ele achou, porque assim como eu, acho que esse filme ele só melhora com o tempo. Quero saber se essa é a sua percepção também. É muito parecida. Né, a percepção que eu tive é muito parecida com Tropa de Elite, que antigamente eu vi esse filme e eu tinha muito medo dele. Muito, quando eu vi que era, né, quando era criança. Então, você começa. Quando você cresce e vê esse filme, você começa a ver como é a realidade lá fora, né? Tinha muito medo porque toda hora era sangue, era porradaria, era criança com arma, tipo, uma realidade nada a ver que eu, né, nunca pensei que isso existiria e depois que você reassiste ele, você começa a ver que é muito real e é um negócio muito doido, sabe, de reassistir depois de tantos anos, principalmente, pelo menos pra mim. Essa ideia que passa. É a mesma coisa do Tropa de Elite, você tem outra visão daquilo. É novamente um filme que também, né? Como Tropa de Elite, eu falei que chegou um ponto que eu não dava mais risada. Esse é outro. Eu dei menos risada ainda, porque você dá uma risada de ver aquilo, né? De no começo ter um estranhamento de, meu Deus, isso é real, né? Rindo de nervoso. E aí depois você vai parando de rir e olha aquilo e você fica mais tenso. Então, foi outro filme assim que, apesar de ter algumas falas que pode gerar assim uma certa risada, é uma risadinha de nervoso. Sim, eu também acho, eu também acho e cada vez que eu assisto, eu tiro uma experiência diferente, eu tiro uma conclusão diferente e dessa vez não foi diferente, né? É um filme que, mano, como você elogiou a montagem, nossa, eu quero falar disso também, cara. É um filme que ele tem uma montagem que ele não é uma montagem linear, não é um filme que é contado assim do começo de uma ordem cronológica até o fim, né? A ordem dos eventos. É um filme que ele tem ali a narração do Buscapé, que é o não sei dizer se é o protagonista, mas é o cara que conta a história. Porque a história tem, tipo, vários protagonistas, várias histórias que são muito boas mesmo. E que, meu, uma hora ele tá contando a história de um, aí ele vai até o final dessa história, aí daqui a pouco entra outro personagem, ele volta a história pra contar a história desse personagem, e aí ele vai, e assim é o filme todo, sabe? E é uma montagem que a gente não se perde, que só consegue envolver mais a gente, sabe? Não é aquela coisa cansativa de você estar assistindo e falar, ah, não, eu tava querendo saber o que vai acontecer ali e vai voltar a história. Não, porque, tipo, é uma coisa muito boa do jeito que ele conta, sabe? E nessa montagem, nessa história, acabou me gerando uma das melhores cenas da minha vida com esse filme que eu já tinha assistido, que é o meme principal do filme, que que assim, eu só consigo assemelhar isso com aquela cena de quando os pais levam o filho pra assistir Star Wars
e eles têm, tipo, uma surpresa muito grande ao descobrir que o Luke é o. Peraí, que o Anakin é o Darth Vader. Então, eu acho que eu me senti como um pai nesse momento mostrando essa cena para um filho. Que foi quando a Kimberly descobriu que o Dadinho é o Zé Pequeno. Mano, foi muito sensacional esse pedaço, essa parte. Mano, eu tenho orgulho da Kimberly por conta disso, porque ela pegou no começo da cena que o Dadinho invade o negócio lá e o cara fala: Qual é, Dadinho? Vai invadindo assim minha quebrada, minha boca. Aí ele fala: E quem falou que a boca é tua? E a Kimberly: Ah, é o Dadinho cresceu, olha só. Aí, tipo, nós temos aquela cena memorável, aquele meme Icônica. icônica do filme que é. Dadinho é o caralho, meu nome é Zé Pequeno. E a Kimberly ficou. O Dadinho é o Zé Pequeno? Eu, tipo, Oh! Como cara, que maravilhoso, mano. antes do Zé Pequeno, eu queria falar que vocês estavam comentando da montagem, né, sobre ela ser fluida e você não cansar, né, você não querer que voltasse pra alguém, porque ela carrega muito bem a história. E eu não sabia de nada, eu não tinha assistido o trailer, né, desse filme, e eu não tinha visto nenhuma cena, eu fui com a cara ali limpa. E eu só tinha visto a primeira cena, né, que para quando o Busca-Pé vai tentar segurar a galinha e pula pra cena do futebol. Na minha cabeça ia passar como é que chama? Flashback, ia passar um flashback e ia voltar a partir do momento que tá com a galinha. Mas a galinha só vai voltar lá no final, né, galera? Enfim. Mas foi muito bem feito, isso foi incrível, assim, foi surpreendente. E a descoberta do Zé Pequeno, eu realmente, assim, fiquei boba, porque essa fala do Zé Pequeno não tem como conhecer também, né? É outra fala muito icônica. Só que, assim, eu sabia do meu nome é Zé Pequeno, porra. Antes disso, eu não sabia o que que era. Então, assim, quando começou a mostrar aquela intercalação de cenas entre o Dadinho e o cara chegando invadindo a boca e os caras falando, e aí, Dadinho? Falei, Dadinho cresceu. Dadinho, caralho, meu nome é Zé Pequeno. Eu falei, o quê? O quê? Eu realmente fiquei chocada demais, gente, porque eu não imaginava. Eu acho que também por a gente conhecer o Dadinho criança, né? Tudo bem que ele criança já tinha uma certa violência ali dentro dele, mas eu não imaginava que o Dadinho ia virar o Zé Pequeno. Esse foi, assim, de explodir a mente. Foi louco. Sim, mano, sim. E tem aquela. Tem toda a parte ele tomando passe, né? Pra virar o Zé Pequeno, né? Ó, se você quer poder. Se você quer poder. Se você não é mais da Dilda, se você é Zé Pequeno, pequeno. Essa cena dá um medo. Eu não sei, eu tenho um cagaço dessa cena. Não sei se é porque eu tinha medo quando era criança. Nossa, mas eu tenho um cagaço dessa cena. Pois é, mano. Eu acho legal porque ele demonstra um pouco da cultura, né? A gente tem bastante disso daí. Eu não sei dizer a qual cultura pertence, né? Sou muito leigo nesse assunto, mas eu acho legal porque mostra um pouquinho disso. E realmente, pra quem não conhece, Tim como eu, também fiquei com medo das primeiras vezes que eu vi. É, mas, né, como tudo, acabou gerando alguns memes também isso. Então a gente vê aí como é que a nossa capacidade de fazer memes, como está sempre ativa nesses filmes. E Brasileiro sendo brasileiro. brasileiro sendo Exatamente. brasileiro, mano, exatamente. E, cara, você falou uma coisa muito legal, Kimberly, que é sobre essa cena inicial de abertura do busca-pé entre os traficantes, né, e entre o pessoal da quebrada, da favela, e os policiais. E a câmera maravilhosa rodando ali, aquela cena linda, mano. Não tenho nem palavras pra descrever aquilo. E, mano, eu realmente esqueci totalmente dessa cena durante o filme. O filme, ele é tão bom que depois que, tipo, quando volta a cena que a gente... Ah, essa cena é do começo, olha só. Tinha esquecido, voltamos. Mas eu acho que o filme se sustenta bem, mano. Eu acho que o filme se sustenta bem. Ele tem uma narrativa que vai, como eu disse, vai guiando por vários personagens. As histórias são cada uma melhor que a outra. A gente se identifica ali muito com todos os personagens, né, mano? Quando algum personagem sofre, a gente sofre junto. Né, como o caso de alguns aqui que eu não vou dizer, mas a Kimberly ficou muito triste quando Cabeleira morreu no começo do filme. Indignada. Fiquei indignada. Muito Ai, triste.
Pois é, mano. E eu queria perguntar agora pro Vini, Vini, você se identificou com algum personagem? Tem algum que você faz alguma ressalva ali, falando assim, nossa, esse personagem teve um destaque, eu me identifiquei com esse personagem, gostei desse personagem, fiquei triste com esse personagem, ou alguma coisa do tipo? Cara, me deu um branco agora do personagem mais gente boa, que como ele é declarado, o cara mais gente fina do comunidade. É o Esse é o Bené. nome dele. O Bené. Ele é um cara, mano, sensacional, né? Porque ele começa junto com o Zé Pequeno e ele. Tadinho, né? Que depois vira Zé Pequeno. Mas enfim. E você vê duas linhas diferentes se formando ali, né? Os dois começam juntos, mas um vai seguindo um caminho mais tranquilo, vamos dizer assim, enquanto o Zé Pequeno ele fica na putaria desenfreada. Basicamente isso. Então, tipo, muito interessante ver isso, sabe? Essas duas linhas se formando. Pra mim, ele é um personagem muito maneiro, muito bom, muito bem feito, né? Sim, E vocês falaram aí das mortes que você sofre junto, a morte dele é triste de engolir. sim. Eu acredito que não tem spoiler. Vamos lá, gente, o filme é de 2002, vamos lá, Ah, colabora comigo, por favor. por favor, né? Cidade de Deus ainda? Por favor, gente, por favor. Então não é spoiler que o Bené Tudo morre. bem que eu fiquei surpresa com o dadinho, mas eu é um caso à parte, gente. Vocês ignoram. Sim, mano, sim. E eu acho legal o Vini ter citado essa parte do sobre o Bené e o Zé Pequeno, o Dadinho, né? Até então ele era o Dadinho. Porque ele é um filme que retrata bem essa. Quando ele volta pro passado, que ele vai contar ali a história do Buscapé, bem no começo, que ele conta ali do Trio Ternura, de toda a molecada que cresce ali se espelhando no Trio Ternura, né? Pensando assim, poxa, é, tem aqui os caras que fazem justiça pela comunidade, eu quero ser que nem ele. Quando eu crescer, eu quero roubar. E eu acho que é muito reflexo disso, né? Porque logo no começo a gente já tem ali a introdução de como se formou a Cidade de Deus, né? Que Cidade de Deus nada mais é do que um pedaço de terra cedido pelo governo para os pobres se alojarem e ficarem longe da cidade. Essa daí é bem a realidade. E aí, tipo, a gente vê aí que com toda a desigualdade que tem, você tem ali a formação dos justiceiros, né, que são o trio Ternura, que fazem justiça e eles roubam em prol da comunidade, para tentar, tipo, balancear um pouco essa desigualdade e dar condições para quem não tem. E aí a gente tem esse espelhamento dos meninos e quando eles crescem, o que acontece? Tipo, gera os ladrões, os tráficos, e eu acho que isso daí é uma coisa que o filme faz muito bem, mano. Porque, tipo, a gente vendo aquilo, mesmo pra quem não conhece, pra quem não faz parte, tipo, fica muito claro, nítido, onde tá o problema e de onde surgiram aqueles personagens, né? Por que que aquilo tá acontecendo. E eu só fico triste, na verdade. Fico muito triste porque é uma realidade isso, né? Assim como a gente diz, o filme ele retrata, né? Então isso daí é uma coisa que acontece muito e que lá na frente, tipo, todo mundo é tratado como bandido. É... Com isso eu finalizo. O Kimberly, você tem alguma coisa a dizer, por favor? Eu fiquei sem fala depois disso, fiquei até triste. Eu fico ainda mais feliz de ter assistido esse filme porque abre muito os nossos olhos, sabe, para as coisas que acontecem, às vezes estão acontecendo, uma realidade que, como a gente já falou, tá debaixo do nosso nariz e a gente não vê. Às vezes a gente vê porque a gente não quer, às vezes a gente vê porque as pessoas não querem que a gente veja, né? Os maiorais lá de cima escondem isso e às vezes escondem bem. Então, eu acho que eu quero deixar aqui o conselho para vocês. Se ainda não assistiram, assista esse filme. É muito bom. É muito bom e vai abrir os olhos de vocês também. A última coisa que a gente tem que fazer é fechar os olhos para as coisas que já não estão deixando a gente ver. Então façam isso. Assistam. Na verdade, eu queria comentar um pouco mais sobre esse filme, sobre toda essa grandeza que ele teve ali, porque o que não falta nesse filme é personagem pra gente falar. E a gente só comentou aqui sobre três até agora, né? Que foi, na verdade, sobre dois. A gente ainda nem se aprofundou direito sobre o Zé Pequeno. A gente falou. Tadinho, Zé Pequeno são diferentes. É, exatamente. Ai, exatamente. E o. Nossa, desculpa. O Bené, né? Que a gente falou que ele é um cara gente boa. Mas tem muitos outros personagens também que se destacam ali nessa narrativa, né? Nós temos o. Nós temos o Cenoura,
que, pra quem não assistiu, o filme inteiro você vai. Grande parte do filme você vai ouvir. Vamos invadir a boca do cenoura. Vamos tomar a boca do cenoura. E é uma coisa que, mano, é muito engraçado, mano. Vira até meme dentro do filme. Mas que é triste assim se a gente for encarar, porque é, o contexto disso é que o Zé Pequeno, que cresceu como bandido, uma hora olha bem ali o contexto e tipo vê que ele não está ganhando muito como bandido, que o que dá dinheiro mesmo é o tráfico. E aí ele como já é um cara meio ruim, né? Um cara que matou um bordel inteiro quando era uma criança, que a gente tem a cena de uma criança segurando uma arma e matando todo mundo e rindo. E a gente já vê que o Dadinho já não era, ia ser, na verdade a essência dele é um personagem mau, né? Tipo, Tem muita maldade, né? sim, ele já desde o começo ali já demonstra ser um personagem mau. E ele cresce dessa forma e quando ele vê que o que dá dinheiro mesmo é o tráfico, ele decide matar todos os traficantes e tomar o posto deles e é aí que se tem a decorrência da história, né? O Zé Pequeno, depois de ter matado todos, ficou uma única boca que para ele tomar, que era a boca do cenoura. Ele só não tomava essa boca porque o Bené era amigo do cara. E aí, por conta disso, ele não decidiu não tomar. Mas aí o filme todo é ele falando, vamos tomar a boca do cenoura, vamos tomar a boca do cenoura. Aí em decorrer dos fatos, que o Vini já disse que acontece aqui, que o Bené morre, acaba se tornando a guerra da cidade de Deus. E, cara, é muito triste, né? Tipo, a gente vê ali o armamento da cidade, como funciona, né? Você vê ali os habitantes da cidade dando qualquer justificativa pra ganhar uma arma. Tipo, o cara olhou pra mim. Ah, o cara mexeu comigo. O cara, sei lá, passou pra mim e me encarou. E aí, tipo, o cara dava uma arma pra ele se defender. E mais uma vez é triste, mas é o que Vira, acontece. realmente vira uma zona de guerra, né? Literalmente isso, vira uma guerra tudo. É muito doido você parar pra pensar nisso. Sim, mano, sim. E por nada. É, Mas mas em decorrente disso, eu tô lembrando de outra coisa também que acontece. Nossa, é muita coisa pra falar desse filme, mas eu tô lembrando de uma das histórias, assim, pra mim foi uma das mais chocantes, que foi a do Mané Galinha. É Mano, falar dele. ele é um dos principais pilares desse filme. E a história dele é muito forte, que eu não sei se eu quero falar. Você quer falar, Kim? Eu deixo com você, vai, pode falar. Eu só lembrando que o Mané Galinha era o cobrador, né? Era o cobrador. Isso. Ele é É. cobrador e ele é um ex-militar. Salve, Vini. Era o único que sabia atirar. Era o único que sabia atirar. Ah, é muito forte o que acontece com ele mesmo, né? Porque quando ele é introduzido lá, o Buscapé tá narrando, né? E aí na conversa entre o Mané Galinha e o Buscapé, ele fala que ele aprendeu a lutar Kung Fu ou Karatê, né? Foi algo assim. E aí na narração, o Mané fala que ele nunca usou algo do tipo. E na narração, o Buscapé fala, mal sabia ele que ele teria que usar. E ele usou realmente, cena bem que eu não sei como falar sobre ela, então eu acho que vou parar por aqui mesmo. Vini, você quer tentar falar? Cara, eu não vou falar sobre a cena, assim, mas eu ia comentar aqui agora, porque eu gosto de fazer uma comparação entre o Mané Galinha e o Capitão Nascimento, falando um pouco agora de Tropa de Elite. E os dois, eles são simbolizados como personagens que queriam fazer o bem, mas a corrupção acaba com eles. Muito parecido até, eles seriam uns heróis, mas que no final acabam sendo vilões também. Vilões não, pelo amor de Deus. Sim, sim, é verdade. Mas, pra vocês entenderem por que todo esse ódio, eu vou contar então o que acontece. Nossa, parece um, sei Entendi. lá, mano. Boa sorte. Boa Boa sorte. sorte. Mané Galinha, ele era um ex-militar que trabalhava como cobrador. E eis que então ele tinha uma característica, que ele era bonito. Isso despertou o quê? Os ciúmes do Zé Pequeno. Tanto que em uma festa, que é a despedida do Bené, né? Tipo, tudo acontece ali naquela noite. A partir dali, tipo, o filme muda totalmente do aspecto dele. É, o Dadinho, o Zé, é a mesma pessoa. Eu descobri que eles são a mesma pessoa.
Então, o Zé Pequeno, ele tá tentando conquistar uma mulher, chamando uma mulher para dançar, aconselhado pelo colega Bené. E ele não consegue, porque ele é um rapaz pouco feio. Então ninguém quer dançar com ele e tal. E ele vê que o Mané Galinha tá fazendo sucesso, né? Ele tem a namorada dele, ele é bonitão. E ele manda tirar a roupa no meio da festa, né? Tipo, do nada ele manda ele ficar pelado, manda ele dançar, rebolar e pô, gera uma cena bem feia. E logo depois que tem ali o acidente com o Bené, ele acaba encontrando o Zé Pequeno, o Mané Galinha com a namorada dele, fica com raiva e acaba estuprando a namorada dele na frente dele, né, do Mané Galinha, que volta pra casa, tipo, ele vê ela chorando, ele se sente envergonhado por não ter conseguido fazer nada, volta pra casa triste, né? E lá ele encontra o conforto da família, porém tem uma virada de cena que ao mesmo tempo que eu acho genial, eu acho muito filha da puta, porque é a virada de cena que o Zé Pequeno olha pra trás e fala: Por que eu não matei aquele filho da puta? Tipo, Essa montagem nessa hora, pior que eu vou ter que admitir, é fodida, né? Porque enquanto o cara tá lá na casa dele, envergonhado, falando, ele devia ter me matado, o próximo corte é o Zé Pequeno parando e falando, eu devia ter matado ele. E eu fiquei tipo, Sim, apenas puta assim. Deus. ele É, esqueceu de matar ele, tá ligado? Você fica. Oi! é, Mano, é perfeito. Perfeito, porque a cena casa certinho, mano. Aí ele vai na casa dele, né, com o exército do Zé Pequeno, armado. E o irmão dele tá, tipo, putaço da vida, pega uma faca e vai tentar esfaquear o Zé Pequeno, né? E aí, numa cena que o Zé Pequeno tem um vacilo lá, ele pega e acaba esfaqueando o Zé Pequeno, só que o Zé Pequeno fica ferido, todo mundo do exército dele se revolta e começa a metralhar a casa do Mané Galinha, mano. E, cara, essa cena é. Puta, mano, é tiro pra todo lado, mostra ali as balas atravessando a parede, acertando os móveis da casa, acaba pegando ali algumas pessoas da família dele. E, mano, o final da cena, tipo, é o Mané Galinha, tipo, louco, louco, louco. A partir dali ele já perdeu a humanidade toda, toda, toda. uhum. Ele pega uma arma e vai atrás do Zé Pequeno, tipo, só ele mesmo, tipo, na loucura, atrás do exército dele. Tipo, um cara contra, tipo, aquela tropa. E aí ele vai e começa a atirar. Atira, acerta, acho que ele acerta um, acerta mais de um, se eu não me engano. Eu sei que ele mata um e acho que acerta os outros. E, tipo, os caras saem correndo, sabe? Tipo, um cara só conseguiu, tipo, espantar o Zé Pequeno e os soldados dele. E a partir daí é introduzido o Zé Pequeno. E aí que eu tenho a relação, né? Que eu acho que foi essa daí que você fez com o Capitão Nascimento com o Mané Galinha. Certo, Vini? Isso. Isso. É nesse momento que começa a parte de que toda aquela parte boa dele começa a ir pro saco, né? É a corrupção. Corrupção, mano. Corrupção. Mas. Cara, eu não sei. Eu acho que eu não quero tentar defender ele aqui, mas, mano, é tipo, em decorrência tantas coisas pesadas que aconteceram com ele, eu acho que, mano, eu não sei se é justificável o que ele fez, tá ligado? Mas é um, é triste, é triste. Eu acho que a montagem ali, Triste. o roteiro souberam fazer bem uma situação, tipo, que alguém ficasse puto. Realmente. E foi isso. É muito triste mesmo, e a gente pode até pegar como um gancho para as crianças desse filme, né? Porque você falou, né? Ele passou por tanta coisa que acabou levando ele a fazer isso, a se tornar isso, e eu acho que a gente pode usar as crianças de exemplo, né? Porque a gente começa ali, numa certa parte do filme, tem um grupo de crianças que o Zé Pequeno chega e simplesmente meio que mata duas, né? Uma ele fere, a outra realmente é morta. E não que todas as crianças estivessem ali para ver, mas elas foram abordadas de forma violenta e elas saíram correndo porque sabia que ia morrer. E a gente tem o contraste do final do filme, com toda a licença para o spoiler, de que o Zé Pequeno ele é morto pelas crianças e todas as crianças têm uma arma na mão. Então eu acho que é sobre isso. É literalmente sobre isso. Tipo, as crianças mataram o Zé Pequeno e ele matou as crianças, sabe?
Então a gente para pensar sobre o ciclo da vida, né? Então, eu não sei, eu não sabia, né, que esse era o final antes de assistir o filme. Eu fiquei só imaginando se o filme ia terminar com o Zé Pequeno sendo parado de alguma forma. E surpreendentemente ele foi parado por crianças com armas na mão. E esse detalhe, né, esse final me lembrou muito uma cena do filme O Ódio que Você Semeia. Não sei se vocês assistiram, mas é um filme americano, mas ele tem uma cena tipo essa, assim, que tem uma criança que pega uma arma e começa a ameaçar o policial, porque ele tava ameaçando a família dele. Então é bem forte. E como não podia faltar, nós estamos falando de um filme que retrata a vida da gente, né? Então, é bem isso mesmo, é bem isso mesmo. É uma pena que eu espero que a gente não seja visto dessa forma. Apesar que a gente é visto. Brasileiro no exterior não é visto de boa forma, né, mano? É, E. vai ver visto de É, formas piores até. sim. Tanto que você mesmo, né, Lezinho, comentou que as pessoas lá fora falaram que Cidade de Deus é muito violento, então não condiz com a realidade. Ah, é verdade, é verdade. Eu conto, vocês contam, a gente deixa eles É, discutirem. verdade. Meu amigo, quando eu ouvi isso, cara, eu fiquei puto da vida, mano. Como, mano? Como assim, mano? Eu entendo que, por exemplo, se o cara tá na Suíça, do alto do. Um crítico de cinema na Suíça não deve ser alguém que tenha convivência com a comunidade. Então deve ser tipo uma pessoa que olha e fala: Ah, esses brasileiros estão querendo fazer apologia à violência com um filme desse. Onde já se viu essas coisas nem existem. Olha, Charles, traga meu café, meu, meu vinho. Tipo assim, tá ligado? Então, é uma coisa triste, né? Tipo, a gente vê toda essa diferença de realidades, de uma pessoa poder chegar e falar que aquilo não é real e de uma pessoa olhar aquilo e ver que aquilo é a convivência dela no dia a dia. Então, é muito triste e eu queria mandar essa pessoa ir tomar num lugar muito especial que falou isso, sabe? Eu queria mandar esse suíço que chamou o Charles agora. Mas eu não posso, porque isso daqui é um programa. Mas vocês entenderam onde que eu quero mandar ele, né? E eu vou retirar minha fala agora, porque senão eu vou falar alguma coisa muito puta. Então, por favor, me contem aí sobre as cenas preferidas de vocês em Cidade de Deus, por favor, gente. Conto com vocês. Dadinho é o caralho. Já tá marcado na minha vida essa cena, não tem como. Tá marcado já. Só isso que eu digo. E você, Vini, qual que é a sua cena preferida? Cara, essa é muito marcante. É... A cena da morte do Zé Pequeno também é muito, muito marcante, sabe? Porque você realmente vê aquilo, sabe? Tudo voltando contra ele. Ele fica sem dinheiro, ele fica sem ninguém, ele acaba sem um amigo dele, que era o. Esqueci o nome dele já de novo. O Bené. Isso. Sempre esqueço o nome dele. Tipo, você vê como ele acaba no fundo do poço, sabe? E a morte dele é muito marcante mesmo, é a palavra. Acho que essa cena é ser destacada. Mas eu tenho uma denúncia aqui pra fazer. Uma denúncia muito importante. Que o Bené, ele não era tão gente boa. O coitado. Quer dizer, o coitado não. O Verdade. cara furou os olhos do Buscapé. Furou o olho Sim, ali na cara dura. Mano, Larico. mano, o maluco talaricou. Mas de uma forma laricou, que. hein? Cara, Obrigado, mãe. mano, eu fiquei tão triste, mano, com o Buscapé, mano. Porque, tipo, desde o começo, era um dos objetivos principais do Buscapé. E aí, tipo, ele, tá tudo certo, você vai lá em casa com ela, tá? Só vocês dois vão ficar sozinhos. E aí tá lá ela com o Bené. E aí você fica, poxa, mano, triste. É, Não foi dessa vez. Não foi. Bom, eu queria dizer que a minha cena preferida, na verdade não minha cena, meu conjunto, que eu acho que vai pra história, que é a história justamente do Bené. Mano, eu gosto do Bené porque ele é eu acho que ele é um fio de esperança. E que nem o Vini disse, ele é o contraponto ali do Zé Pequeno. Ele é um cara que cresceu pobre, que ele tipo até matava as pessoas, mas ele nitidamente não gostava. E ele sempre dava oportunidade para as pessoas, tal. E eu acho que a história dele é muito boa, porque a história dele é aquela história que começa com
mostrando ele indo tirar uma corrida de bicicleta com um menino, né? E a gente não conhece o Bené, a gente não sabe o que que ele é, né? Ele pega uma arma, pega uma bicicleta e vai, fala pro playboyzinho lá que vai comprar droga, ô, vamos apostar corrida? E aí eles vão, e aí o menino propositalmente perde, né? Também eu não sou louco de ganhar de um traficante que me propõe uma corrida do nada. Vai que o cara fica bravo e me mata, sei lá. E, e aí, tipo, tem uns desfechos muito legal, né? Porque a gente vê que ele é muito gente boa, né? Ele pega assim, ele, ô, e essa roupa aí? E ele, se eu te der um dinheiro, você não coloca ela pra mim? Aí, tipo, ele tira um. Meu, ele tira um bolo. Mas tinha tanto dinheiro ali. Aí ele dá pra ele comprar roupa. E, tipo, depois que ele volta, ele vira. Tem aquela cena lá dele entrando na sala de onde é feito toda a droga. E aí ele fala assim: virei playboy. Aí todo mundo começa a dar risada dele, dá tiro pro alto. E a partir daí assim, a gente só vê ali o Bené como uma pessoa gente boa que nasceu na quebrada, sabe? Então é uma coisa que eu gosto de ver. Ele é uma pessoa que não se corrompeu. Então eu gosto disso e o meu conjunto de cenas preferidas vai pra ele. FB, né? F, FB, né? FB, né? Então tá bom, galera. Então, eu só quero dizer antes de encerrar esse episódio que o Andrezinho brilhou, né? Como vocês podem ver, nosso queridíssimo falou incrivelmente hoje. Só isso. Andrezinho, Obrigado. maravilhoso. Tô feliz de realizar esse episódio com você. Obrigado, muito obrigado. Eu queria muito, muito mesmo, já faz muito tempo, mostrar esses filmes pra você, pra gente gravar sobre eles. Que eu acho que são filmes que fazem parte ali da minha vida mesmo. E foi muito bom falar sobre eles. Foi muito bom vocês terem assistido comigo. Agradeço muito a vocês dois. E agradeço a vocês por terem me dado essa oportunidade de estar aqui com vocês fazendo esse episódio. Para todos vocês que estão aqui e para quem está ouvindo. Fofo. Obrigado. Obrigada por esse episódio, então, maravilhoso. A gente não vai parar com os filmes nacionais por aqui, porque eles precisam de um espaço imediatamente. Então, um beijo e até o próximo KimCast. Beijo, galera. Tchau, gente.